Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui, louvando, bendizendo o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nessa segunda-feira abençoada do Senhor, que o Senhor nos dá, graças a Deus nós estamos aqui, graças a Deus você está aí com sua família, está agora no emprego, no trabalho ali, na labuta do dia, né? Graças a Deus por isso que o Senhor tem te abençoado grandemente, tem guardado a tua casa, tem guardado teus filhos. Não esqueça, você é alvo de oração desse pastor. E você que faz parte, né, desse canal, Deus te abençoe hoje, Deus te guarde, Deus te dê uma semana aí abençoada no Senhor, próspera no Senhor, e que tudo aquilo que você tiver como objetivo, e se for da vontade do Senhor que se cumpra na tua vida, que assim seja feito, para a honra e glória do nome dele. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado por você estar nos assistindo. A glória, a honra, o louvor seja dado ao nome do Senhor, tá? Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3, verso 21, né? Que diz assim: eu vou ler o 20 e 21, né? Diz assim: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A minha alma está abatida. Verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É interessante aqui, até pelo momento, que era um momento bem negativo da nação de Israel, e também bem negativo para o profeta, até então, porque o nome do livro são Lamentações de Jeremias, né? Mas em meio a todo esse caos, em meio a todas essas lamentações, em meio a todo esse cenário negativo no qual ele está ao redor dele ali, ele atenta, né, para a lembrança do Senhor. E ele usa a sua estrutura cognitiva para que isso seja manifesto. E é interessante que para a gente tornar isso bem entendido de como ele vai buscar na sua memória ao Senhor, é importante a gente entender um pouquinho dessa memória, né? Que na nossa vida nós temos experiências, e as experiências elas podem ser tanto negativas quanto positiva, né? Podemos ter boas lembranças, boas experiências, né? Essas experiências significa que nós tivemos, num dado momento, a oportunidade de experimentar, né? Sendo bom ou sendo ruim, mas experimentamos. E quando essas experiências elas são relevantes, elas são importantes, o nosso cérebro ele registra essa experiência como algo relevante, como algo de importância muito grande, como algo que foi assim revelador, como algo que foi transformador na nossa vida. E essa experiência foi tão intensa, tão boa, que ficou registrada, né, no nosso registro de memória, no nosso cérebro. Então, a experiência que a priori era uma informação, uma memória sensorial, foi repetida, né, pelo nosso cérebro, que aprende por repetição, e vivida, experienciada, e ela vai se tornar uma memória de longo prazo, até ser registrada, se transformar num registro de memória. Então, o que nos leva a entender isso? Jeremias, daquele momento para trás, de toda a sua trajetória até onde ele chegou, ele experimentou Deus.
né? Ele teve experiências marcantes, experiências profundas, né? A gente vê o livro de Jeremias, por exemplo, começando com o seu chamado. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, não sou uma criança, né? E Deus diz para ele: olha, eu vou usar os teus lábios. Abre tua boca e deixa que o resto eu faço. Eu vou te dar a palavra. Eu vou dizer o que tu deve fazer, eu vou dizer como tu deve se comportar, eu vou te guiar, eu vou te orientar. Tu vai ter momentos difíceis, tu vai ter momentos bons, alegres, mas eu vou estar no controle da tua vida. Essa experiência lá no início, as experiências que ele teve como profeta, como anunciador, né, ter que anunciar para o povo sobre alguns acontecimentos negativos, né, sobre algumas informações que Deus estava dando para ele, para que ele pudesse passar para o povo todas essas informações. Então, isso foram experiências que ele teve ao longo da sua vida com Deus. E essas experiências entram na vida de Jeremias como importantes, relevantes, né, cruciais para a manifestação da palavra do Senhor na vida do povo de Israel e principalmente na sua vida. Que todo aquele anunciado, todas aquelas informações passavam por ele primeiro. Então, todas essas experiências ficaram gravadas, marcadas como relevantes, muito importantes, e o seu cérebro registrou, colocou no registro de memória e guardou lá nos arquivos de memória. Quando ele está nessa situação aqui, que ele se lembra, ele lembra da aflição, lembra do povo, a aflição dele, lembra que a alma dele está abatida, ele está sentido, ele está lamentando por ele, pelo seu povo, pela forma como a história está se mostrando desfavorável para o seu povo, para a sua nação, e lamentando diante de Deus todas essas situações. Nesse momento de lamento, nesse momento dessa aflição, dessa dor, ele vai buscar na memória dele, nos registros dos arquivos de memória do seu cérebro, mais exatamente numa área chamada hipocampo, os registros de memória ali que estavam experienciados e que foram relevantes para a sua vida, que foram importantes para a sua vida. E o que acontece? Ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu vou buscar dentro de mim, registros de memória que possam evidenciar a esperança que eu tenho no Senhor. Por quê? Porque primeiro eu experimentei, ele me deu esperança. Lá no passado, lá nas minhas experiências com Deus, ficaram registradas que ele me deu esperança. E eu lembro de mais uma coisa que é super importante nesse processo da minha vida com Deus e de tudo isso que a minha nação está passando agora. Todas essas experiências marcadas que ficaram registradas no meu cérebro mostram para mim, e mostraram, e agora mostram novamente, que as misericórdias do Senhor, ele diz assim, são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Estava escrito nos registros de memória dele que o Senhor é misericordioso. E as misericórdias do Senhor, pela experiência que ele teve, ele não está falando bobagem, não veio do acaso as informações. Ele veio pelas experiências que ele teve com o Senhor e disse: as misericórdias do Senhor
são o fato de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E o Senhor, em todas as experiências que eu tive, mostrou-se como fiel. Ainda que o homem seja infiel, em alguns momentos da sua vida mostre infidelidade para com Deus, a palavra diz, e eu aprendi, eu experimentei isso na minha vida, que ele permanece fiel. Por isso que, mesmo passando por essa situação, mas veio à minha memória as experiências e me trouxeram as misericórdias do Senhor e a fidelidade do Senhor. Lembre-se disso. Você não é Jeremias, mas de repente situações parecidas com essa que você está passando hoje. Vá buscar nas suas experiências com Deus. Faça o exercício que Jeremias fez e diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? As misericórdias do Senhor e a fidelidade do Senhor na minha vida vão fazer a diferença, como fizeram na minha história, como eu experimentei isso de perto, como eu vivi isso de perto. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. O Senhor guarde a tua vida, guarde a tua casa, guarde a tua família, guarde teus filhos, teu trabalho, a tua saída, o teu retorno, sejam plenamente abençoados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o que você fizer seja para glorificar, honrar e louvar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Amém.